Paz de Cristo, irmãos. Estamos reunidos para nos meditar uma vez mais na Palavra de Deus. Como sempre, nós estamos nessa responsabilidade que Deus nos deu, que é de pregar o Evangelho, de anunciar o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus e a nossa ressurreição. É o assunto que nós temos falado sobre a ressurreição. Quais são as ressurreições que nós vemos na Bíblia? Primeira, foram as dos milagres, que foram realizados. Nós já vimos por Elias, por Eliseu, antes de Cristo. E a principal, a ressurreição de Moisés. Ainda que tem alguns pregadores, que não acreditam que Moisés tenha sido ressuscitado. Eles acham que a visão e a transfiguração era uma coisa alegórica, uma parábola, não era um fato, uma realidade. Mas se Moisés não ressuscitou, nós não iremos ressuscitar, porque Cristo vai se tornar um mentiroso. Mas de fato Moisés ressuscitou e Cristo ressuscitou para nos dar a nossa ressurreição. Mas a ressurreição que nós estamos falando aqui é uma outra ressurreição também, mas essa dos milagres. Para onde vai os que são ressuscitados com Cristo na primeira ressurreição? Você já sabe, para a glória eterna com Ele, para a Nova Jerusalém. E os que são ressuscitados com Ele, ou por Ele, quando Ele voltar com a sua igreja, para habitar no novo céu e na nova terra que será aqui, tendo todo transformado, então aí ressuscitará Ele, Jesus Cristo, ressuscitará os que não foram fiéis. Essa é a segunda ressurreição, onde eles perecerão no lago que arde com fogo e enxofre. E a ressurreição dos milagres, para onde eles irão? É o que nós estamos vendo. E você acompanha comigo aqui no capítulo de número 13 do segundo livro de Reis. Mas antes eu quero que você se inscreva no canal, se você quiser, e deixe os seus comentários, seus joinhas aí, tá bom? Então vamos ler. Segundo livro de Reis, capítulo de número 13. Aqui está falando da morte do profeta Eliseu. No versículo de número 20 diz: Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra e entrando entrada do ano, enquanto alguns enterrava um homem de súbito, viram um bando de invasores e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver tocou os ossos de Eliseu, o homem reviveu e se levantou sobre os seus pés. Então nós temos aqui esse milagre, o segundo milagre da ressurreição, o terceiro milagre da ressurreição, que é desse rapaz. Por que o terceiro? Porque Elias já tinha ressuscitado o filho daquela viúva, e o Eliseu, ele mesmo, Eliseu, já tinha também ressuscitado
o filho daquela outra mulher, daquela outra viúva. Então, quando ele morre, veja que o Eliseu, a unção na vida dele era tão grande, que quem tocasse nos ossos dele eram curados. Levantava-se. Por conta disso, as pessoas acham, ora, se Eliseu, os seus ossos, foi capaz de levantar para ressuscitar mortos, então podemos acreditar na imagem de escultura que ela pode fazer, podemos acreditar que o apóstolo pode fazer, podemos acreditar que todos podem fazer milagre, nós podemos adorar tudo e todos, que não tem problema, é a mesma coisa, faz milagre. Se os ossos de Eliseu fez, por que não o lenço do pastor, o lenço do apóstolo, a toalha ungida, a caneta, a pedra, o martelo, o prego, tudo ungido pode ressuscitar, pode curar. Mas não tem nada disso aqui na Bíblia, tá, queridos? O que nós precisamos entender aqui na Bíblia é que o profeta Eliseu, homem em vida, ele curou, ele multiplicou pães, ele flutuou o machado, ele libertou, ele purificou águas, ele fez uma série de milagres. E ressuscitou também vidas, e agora a vida sendo ressuscitada através da vida dele. Veja que o que faz diferença aqui, e que não há desculpa para a gente acreditar que essas coisas possam servir para ressuscitar, ou para curar, para libertar. Não existe isso. Aqui não tinha uma figura, aqui não tinha uma pessoa, aqui não tinha uma imagem nenhuma. O que acontece é que quando nós nos entregamos a Deus, a Bíblia declara: os que é nascido de Deus não peca, e o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Vocês se lembram do que Paulo diz no capítulo de número 5 da carta aos Romanos? Paulo nos diz assim, pelo Espírito Santo de Deus, versículo de número 12: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte também passou a todos os homens. Assim a morte passou a todos os homens. É o que Paulo está dizendo aqui. Foi por um homem que o pecado entrou no mundo. Todos nós sabemos disso. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aquele que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Olha aqui, até Moisés, as pessoas morriam, o diabo vinha e pegava o corpo. Não tinha as leis. Mas esse Moisés aplica as leis dadas por Deus, os 10 mandamentos e as leis de disciplina para a vida do cristão, para que o pecado seja afugentado através do ensinamento e das leis. Por que os pregadores acabaram com a lei? Eles dizem, porque acabou para eles. Se não tem lei, não tem como viver, porque quem aponta o pecado é a lei. Será que é por isso que está tanta criminalidade desenfreada nesse mundo? É porque não tem lei? Mas existe lei. Claro que existe lei. Então por que a igreja está desse jeito? Porque não tem lei? Só pode ser. Eles quebraram as leis. Paulo está dizendo aqui, a lei antes não existia. Então quando morria a pessoa, o diabo já vinha e tomava conta do corpo. Mas Moisés veio, sendo a figura da transgressão de Adão. Moisés, a figura de Adão, o ser humano como Adão.
Ele vem e nós sabemos que Moisés cometeu muitos pecados, até matou, o servo egípcio lá, ele matou por causa dos seus irmãos em Israel. Então, nós vemos que Moisés também cometia pecado, mas Moisés se prontificou em entregar a sua vida a Deus para o uso exclusivo de Deus na sua obra. E Deus, então, através da obediência de Moisés, purifica-se a Moisés de todos os pecados. E aquilo que era para a semelhança de Cristo, que era a semelhança de Adão, que veio Moisés, aquilo que era a semelhança de Adão, que era Moisés, Moisés recebe a vida de Deus e passa a ser a semelhança do futuro Adão, que seria Cristo, o Messias. Então, quando Moisés toma essa atitude, Moisés se purifica de todo o pecado. E aí o que acontece? Moisés morre, e quando Moisés morre, todos nós sabemos que o diabo vai tomar o corpo de Moisés. Ele entra em confusão com Jesus de Nazaré, o arcanjo de Deus, que é Cristo Jesus, que naquela época era Deus. Todos nós sabemos que no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, isso é Jesus Cristo de Nazaré. Então, ele luta com Jesus. Estou dizendo isso porque tem muita gente dizendo aí que está cheio de arcanjos, e não existe na Bíblia. Um só arcanjo existe, Jesus de Nazaré. Então, ele luta e toma o corpo de Moisés. Ou seja, a morte reinou até Adão. Olha aí, ele dizendo aqui, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Satanás fazia o que queria. As pessoas morriam, ele ia lá e tomava o corpo. As pessoas pecavam, não tinha lei, não tinha nada. De repente, vem Moisés, e Moisés aplica as leis dadas por Deus para a libertação de Israel. Então, Satanás vai para pegar Moisés achando que podia fazer o mesmo. Mas sendo ele a semelhança de Cristo, Cristo então não deixa Satanás tocar. E aí, a partir daí, passa a prevalecer. A morte não toca nos ossos, não toca na carne, porque na sepultura não vai ter. A morte, o diabo não toca em nada do que é do homem, do que é santo, do que é justo, do que é de Deus, nem na sepultura, nem na sepultura. A carne na sepultura dissolve, se corrompem, acabam, e ali fica o homem e os seus ossos, porque os ossos não vai ser destruídos. Por que não? Nós veremos futuramente no vale de ossos secos de Ezequiel como será o nosso corpo. Quando nós vermos sobre o nosso corpo, nós veremos esse vale, nós veremos isso e saberemos por que os ossos continuam. Então, por que os ossos? E os ossos, alguém pode perguntar, mas e os ossos das pessoas que foram cremados? A cinza ficou em algum lugar. Vocês se lembram do vale de ossos secos? Então, o que aconteceu com Eliseu? Os ossos dele estavam lá. Ninguém vai pegar um osso e colocar dentro de uma casa ou em algum lugar para ficar adorando o osso. Faz osso, faz osso, faz osso. É demais, né, gente? É demais, né? Então, os ossos de Eliseu, está falando que eram os ossos de um ser humano, de um homem ungido por Deus, que Deus o fez. Quem fez os ossos dos homens? Foi os homens ou foi Deus? Tudo é por mão de Deus. Portanto, querido, Deus fez e colocou unção, porque o Eliseu se entregou. Não tem nada a ver com a imagem feita por um homem, não tem nada a ver com qualquer outra coisa feita por um homem, o homem idolatrar. Nada, absolutamente nada a ver. É só você examinar e fazer raciocinar por você mesmo. Foi feito o homem por quem? Por Deus. E as imagens é feita por quem? Por Deus.
Óbvio que não, né? Nós sabemos disso. Portanto, aquilo que as pessoas pegam e atribuem que pode ser usado, que pode ser comparado, se os ossos dele curou, pode ser comparado com a imagem, nada disso. Pode ser comparado com o lenço ungido, nada disso. Também não. Não tem nada disso. Sim, mas as vestes de Jesus, alguém pode dizer, curou uma mulher. Mas as vestes de Jesus estavam com Jesus. Tocou nele e a cura veio. Mas o Paulo mandou levar uns aventais para que pudesse ser expulsos os demônios. Paulo não podia ir, o camarada usou. O próprio Paulo mandou levar o lenço dele e colocou lá. E o rapaz ficou livre dos demônios. Mas quem era Paulo? E por que Paulo fez isso? E quanto Paulo cobrou por isso? Então, quando você entra na igreja, que a pessoa te oferece um lenço ungido e está te vendendo por alto preço, te oferece tijolos ungidos, canetas ungidas, chave ungidas, tudo aquilo que é ungido dizendo que tem milagre, não acredite, porque Cristo não faz milagre através disso. Não, queridos, não faz. Cristo não faz milagre através disso. Isso é comércio, isso é negócio. E ainda vendendo por alto preço, né? Nada disso. Então a ressurreição do Eliseu aqui, ou melhor, a ressurreição do rapaz aqui ao tocar nos ossos do Eliseu, está determinando, está declarando que aquilo que Jesus disse em João, na sua carta, os que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Aquilo que Jesus disse quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Ele virá para arrebatar a sua igreja, e lá no sermão profético, deixa eu dar uma olhada aqui, se essa passagem está em Mateus. Deixa eu dar uma olhada. Se não, deixa eu dar uma olhada aqui. Versículo de número 50, deixa eu ver aqui. 45, versículo 45, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se é isso mesmo que eu quero te explicar. Não é. Olha aqui, o 27, Mateus 24, 27. Pois assim como relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abúlteros. Então vejam, os animais morrem e eles caem sobre a terra, no campo. Se não tiver alguém para enterrar, para queimar ou fazer coisa desse tipo, o que vai acontecer? Os animais, os outros demais animais vão comer. Os abutres vão se apoderar da carne daquele animal e vai levantar aquele animal, né? Vai comer a sua carne, levantar com ela, né? É isso que Jesus está se referindo aqui, isso que Jesus está querendo dizer aqui, é o que vai acontecer comigo e com você, com aqueles que são fiéis. Se no dia da volta dele, você fica para esperar a volta dele, você morreu, e você não foi sepultado, ninguém toca em você. Ele toma você. Ele apodera-se de ti como se apoderou de Moisés. Não toca. É uma promessa. Os que nasceram de Deus, o maligno não pode tocar. Então, esse milagre de Eliseu aqui é só para esclarecer a mim e a você que um homem ungido por Deus, um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de Deus, até os seus ossos opera milagre, por Deus, e especialmente
para que nós confiamos que os que nasceram de Deus, o maligno não toca. Os que nasceu de novo, o maligno não toca. Satanás, para tocar no ungido de Deus, é preciso que Deus permita. Aí você pode dizer, mas e Davi? Que aconteceu tudo aquilo, a própria filha deitou, o filho deitou com sua própria irmã, o filho dele, e aquela bagunça toda. Mas o que Davi fez? Você sabe o que Davi fez? Por que Deus fez aquilo com Davi? Foi o diabo, Deus mandou o diabo fazer aquilo? Foi o diabo que fez aquilo? Não, queridos, aquilo ali foi Deus mesmo. Pela transgressão de Davi, Deus fez aquilo. Todos nós sabemos de Davi e Batseba. O que Deus fez por causa de Urias. Não por causa da mulher em si. Se fosse só a mulher, o Davi tivesse só deitado com a mulher, talvez Deus o perdoaria. O Davi se entenderia com o seu companheiro de guerra, que era Urias, e entendesse com ele. Tinha resolvido mais fácil o problema, sem precisar de causar tantos danos. Mas o Davi vai e mata a mulher, o marido da mulher, além de se apoderar, e de forma covarde, Ele mesmo não fez, ele colocou os inimigos da guerra para fazer, Então, por isso veio a ira de Deus contra ele, e ele teve que passar por tudo isso. Não foi o diabo que tocou, foi Deus que fez aquilo. Agora, tem os que o diabo toca, como é o caso de Jó, porque Deus permite, mas Deus está cuidando, e você viu Deus falar para o diabo, não toque na vida dele, porque a vida dele é minha. Tocou na carne, não tocou nos ossos, não tirou a vida, porque é dele. Então, esse milagre de Eliseu ressuscitar o rapaz aqui, os ossos de Eliseu ressuscitar o rapaz, foi Cristo que ressuscitou. Esse milagre não tem nada de oportunidade para você adorar uma imagem, para você adorar um homem, para vocês ficar 4 anos idolatrando um homem dentro da igreja. Não, nada disso. Não tem nada disso. Isso aqui é a prova clara da fidelidade de Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, aqueles que se tornaram novas criaturas e que são fiéis a Deus em suas obras. O diabo não toca. A Santa Inquisição Romana vê, e os crentes eram mortos assim de maneira abundante por causa deles, em fogueiras, asfixiados em cavernas, e era das mortes mais terríveis. Você vai ver isso aqui através de revistas e livros que eu vou trazer aqui, quando nós estivermos meditando sobre a grande tribulação, essa tribulação terrível que já passou, que já durou 1260 anos. Vem agora a segunda besta, juntamente com o anticristo, que é a própria besta. Ele vem com a imagem de um homem para atormentar a humanidade. Mas você está em Cristo, você já ressuscitou a primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? Você nasceu de novo, você abandonou o pecado, a morte que você recebeu no Éden pelo Adão, o Espírito que foi morto lá no Éden pelo pecado de Adão, ele reviveu em Cristo Jesus, ele tomou a nova vida, ele tomou rumos da vida para com Deus, ele compreende a lei, ele entende a lei, ele entende a disciplina, ele entende a graça de Deus na sua vida, ele vive para Deus, ele é de Deus, e sendo ele de Deus Todo-Poderoso, o diabo não vai tocar. Então, esse milagre aqui, que aconteceu com o rapaz levantou, tinha sido morto pelos inimigos da guerra, mas eles não queriam que aquele rapaz fosse visto por aquela tropa, porque se eles vissem o rapaz morto que pertencia a eles, eles iam matar eles que tinham matado o rapaz. Então, eles desesperados, dizem que uma chuva descobriu lá a sepultura do Eliseu, e quando o pessoal estava trazendo aquele rapaz, não sabia onde colocar, escondeu o rapaz, achou o buraco, jogou dentro, caiu na sepultura e o rapaz levantou. Sorte a deles, não? Deus então ressuscita o rapaz. E agora, para onde foi aquele rapaz? Onde ele ficou? Certamente ajuntou com os seus,
e ficou na terra. Aquele rapaz foi salvo? Ninguém sabe. Mas, se ele não nasceu de novo, se ele não se entregou a Cristo, com certeza ele pereceu. Então, queridos, milagres que são operados de ressurreição nesta vida são milagres que acontecem aqui na terra, na vida humana, através do servo de Deus. Pedro fez, Paulo fez, Jesus fez, operou esses milagres de ressurreição. Mas essas pessoas que ressuscitaram com Cristo, ou através de Cristo, não com Cristo, mas através de Cristo, porque quem vai ressuscitar com Cristo somos nós, se morrermos com Ele. Então, esses que ressuscitaram através de Jesus Cristo, por milagres, feito através de milagres de ressurreição, como esses que você está vendo aqui, de Eliseu, de Elias e desse rapaz, através dos ossos de Eliseu. Esses milagres são obras feitas por Deus através dos seus servos e que acontece até através de mim, se eu estiver na presença de Deus. Então, quando se fala dessa ressurreição, nós estamos falando de ressurreição milagrosa, feita por Deus, pelos seus servos aqui na terra, com o ser humano aqui na terra. Mas ele ressuscita e vai para o céu? Não, senhores. Vamos abrir também a palavra de Deus no capítulo de número 9 de São Mateus. Por favor. São Mateus, capítulo de número 9. Deixa-me olhar aqui o versículo melhor para nós meditarmos. O 18. Dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhes a mão e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, juntamente com os seus discípulos. Certa mulher, que havia 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegou por detrás dele e tocou a orla do seu manto. Ela dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento, a mulher ficou sã. Chegando Jesus à casa daquele chefe, e vendo os tocadores e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Depois que o povo foi posto fora, entrou Jesus e tomou a menina pela mão e ela se levantou. E espalhou-se esta notícia por toda aquela região. Para que serve o milagre, querido, da ressurreição? Para Cristo ser glorificado. Não é para negociar, comercializar. Milagres é para Cristo ser exaltado, não é para crescer a igreja, a placa da igreja. Se é que existem milagres nessas igrejas. Tem muitos milagres nas igrejas, mas você precisa fazer a diferença. Saber onde Cristo está operando milagre. Por que você fala isso, pregador? Eu falo isso porque eu já vi milagres por aí, em todo lugar, tá? Eu já vi milagres na macumbaria, já fui usado junto com o macumbeiro para fazer operação espírita em pessoas e a pessoa ficou boa, ficou curada. Eu já usei isso para fazer as coisas acontecerem e vi acontecer. Tudo isso existe, tá? Tudo isso existe. Então, o que você precisa ter conhecimento é de Deus.
para saber se é ele ou se é o inimigo. O inimigo também faz muito milagre, né? Aqui, esse rapaz aqui estava com a filha morta. Ele disse, olha, dizendo-lhes ele estas coisas, chegou um chefe da sinagoga. O cara era chefe, era bem conceituado perante os judeus e toda a sociedade. Ele disse para Jesus, minha filha acabou de morrer. Vamos em casa? Põe as mãos nela. Ela vai ficar curada. Aí Jesus disse, vamos. O acompanhou. Enquanto ele acompanhava o rapaz, o moço, veio a mulher com flocos de sangue, talvez uma hemorragia, ela padecia disso, né? E diz a Bíblia, em outras passagens, que ela já tinha gastado tudo e não tinha recebido a cura. E Jesus chega e toma a menina pela mão. Jesus curou aquela mulher, a mulher tocou nos aventais dele e ficou curada. Ficando curada, foi glorificar a Deus. O povo se maravilhou. E Jesus então faz a cura dessa jovem. Esse mesmo milagre, dá uma olhada lá no capítulo 5 de Marcos, é o mesmo milagre. Por quê? Porque milagre tem que ser, obra de Deus tem que ser comprovada. Quando Deus faz milagre, ou quando Deus opera maravilhas, Ele não deixa só uma referência. Ele deixa mais de uma para testificar que é Ele que está fazendo. Versículo 21, Marcos 5. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, o qual, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhes muito: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhes imponha as mãos para que sara e viva. Pelo que Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo certa mulher, olha aí, eu vou pular, tá? Da mulher que você já viu. Versículo 28. Diziam ela: tão somente se eu tocar, eu ficarei são. Mais para frente. O versículo de número 31. Respondeu-lhes os discípulos: vê que a multidão te aperta, e diz quem me tocou. Então veja que os discípulos aqui já estavam atrapalhando a fé da mulher. Não queria que ela encostasse em Jesus. Mas por que você está perguntando quem te tocou, Jesus? Tem uma multidão te apertando do teu lado, seguindo, e você está perguntando quem te tocou? É o que Jesus diz, versículo 33. Então a mulher, que sabia o que lhes tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhes toda a verdade. Ele lhes diz: filha, a tua fé te salvou. Vai, tem paz e ser curada deste teu mal. Olha que coisa tremenda. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta, porque incomoda o mestre. Porém Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe, querido, tem muitas coisas que vêm aqui para você desanimar na fé. Essa mulher podia ter desanimado na fé quando os discípulos oprimiam, quando os discípulos não queriam que ela se aproximasse.
Obstáculos em nossas vidas são muitos para que nós desfaleçamos na fé. Falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsas crenças, falsas religiões. Lutas, tribulações, dificuldades, sofrimentos nessa vida. Aflições, como diz o Senhor Jesus, no mundo tens aflições. Tudo isso vem. Não adianta fugir, porque não tem para onde fugir. Elas são reais, porque é Deus que permite que elas venham a nós para provar a nossa fé. Mas fique de pé, continue, não desanime, não pare, seja forte, persista naquilo que você quer, porque Deus te dará a vitória. A mulher poderia ter parado na caminhada, não parou, continua. O chefe da sinagoga do mesmo jeito. E ainda vem outro obstáculo para o chefe da sinagoga. O seguidor dele, o servo dele, Pedro, chega e diz: a mulher já morreu, a menina já morreu. Deixa, não incomode o mestre, mas não. Aí Jesus diz para ele: só crê, não liga para o que eles falam, crê. E o versículo 37: e não permitiu que ninguém o seguisse a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Olha aqui o que se faz uma confusão sobre a morte e sobre o sono. Quando Jesus fala que dormia a menina, para não alvoroçar mais ainda, porque se ele vai lá para ressuscitar a menina, para dar cura para a menina, e ele disse: ela não morreu, o cara não ia crer mais. Mas ele disse: não está morta não, fica tranquila, ela está viva, ela está dormindo. Mas ela dormia o sono profundo da morte. Aí Jesus diz assim, o 40: mas riram-se dele, tendo ele, porém, feito sair a todos. Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita, cumi. Que quer dizer: menina, eu te ordeno, levanta-te. Que Jesus maravilhoso, não? Que coisa tremenda, que maravilha, que milagre precioso. Aí ele diz: levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus, expressamente que ninguém o soubesse, ordenou que desse de comer a menina. Veja aqui a diferença do mestre, né? Se acontece um milagrezinho na igreja, ponha cartaz, ponha jornal, anuncia, põe na mídia, faz em todo lugar, porque o povo quer aparecer. Por isso não tem milagres feito para Cristo, porque milagres é para Cristo ser glorificado, não é para a igreja, não é para ganhar dinheiro em cima. Por isso não faz. O outro pode fazer, mas Jesus não. Então olha que Jesus fala aqui: toma a mão da menina, a menina levanta e é ressuscitada. E para onde foi a menina? Foi comer. Aí Jesus falou: vai dar comida para ela, vai, ela está fraquinha. Curada, e foi alimentar-se. Então, nós estamos fazendo a diferença do milagre da ressurreição em Cristo Jesus, e porque Cristo é o primeiro da ressurreição, com esses milagres que você está vendo aqui. Milagres que os apóstolos fizeram, que Cristo fez,
e que os profetas de Deus fez, Eliseu e Elias. Esses milagres que você está vendo aqui, que faz a diferença. Nós vamos chegar em Moisés e nós vamos chegar também no Lázaro, para você ver a diferença entre os milagres. Por que que Cristo é o primeiro da ressurreição? Que ressurreição? É isso que nós estamos declarando. E a nossa ressurreição com Cristo, com que corpo nós viremos quando nós ressuscitarmos? Com que corpo essa menina ressuscitou? O mesmo corpo dela. Por isso ela ficou aqui. Com que corpo ressuscitou aquele menino que Elias deitou sobre ele, que Eliseu deitou sobre ele? Com o mesmo corpo. Por isso ficou aqui. Então, queridos, é preciso abrirmos os olhos e buscar entender os milagres de Jesus Cristo. Amém? Então você acompanha conosco esses milagres. É a ressurreição e saberá como você vai ser quando você levantar da sepultura. Amém? Vamos orar a Deus? Amém, Jesus. Obrigado, Deus, por esses grandes milagres. Diferença, Jesus. Diferença do teu agir com o agir dos homens. Pai, os obstáculos cercam a humanidade e a tua igreja. A gente vê tudo isso nesses dias. O inimigo tem trabalhado muito e a vida dele é essa, a função dele é trabalhar. E o trabalho dele é só tirar o homem da tua presença. Mas o Senhor é um Deus que purifica, por isso o Senhor prova. E quando vem as provas, os homens desfalecem da fé. Mas nos dá força, porque não queremos desfalecer, desanimar. Oh meu Deus e meu Pai, desacordar, dormir na caminhada. Não, nós queremos estar sempre de pé, para que quando o Senhor cobrar de nós estarmos prontos para te servir. Falta fé para nós, Pai. Falta fé para o teu povo na igreja, porque se o povo tivesse fé, não adorava qualquer coisa. Se o povo tivesse confiança em Ti, não adorava qualquer coisa. O povo iria adorar o que é santo. E santo de adoração é só o Senhor. Não existe mais ninguém. Não há, Senhor. Nós sabemos disso. Jesus, toma o Teu povo em Tuas mãos, a Tua igreja, a nossa nação. Tem misericórdia das nossas autoridades, Pai. Tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Eu te peço por todos os desempregados, abre porta de um bom emprego, de um bom ganho, que Tu possa dar um salário digno, um salário compensador. Olha, Pai, para esse pai de família, para essa mãe de família, que seus filhos já passando privações de pães. Tu és o pão da vida, Jesus. Tu és socorro presente na hora da angústia. Olha, Pai, para essa pessoa que o câncer está já declarado pela medicina. Não deixa morrer sem a Tua luz. Não deixa desfalecer sem a Tua presença, Jesus. Tem misericórdia. Tem misericórdia, Pai, dos que estão na prisão. Socorre, Pai. Tem misericórdia dos que estão aqui na prática do roubo, Pai. No tráfico. Em tantas outras mazelas terríveis, Pai. Tenha misericórdia das prostitutas, dos homens adúlteros. Tenha misericórdia, Pai, do lavrador, do agricultor, do pecuarista. Tenha misericórdia do comerciante de uma forma geral. Tenha misericórdia, meu Deus, do empresário. Socorre. Tenha misericórdia, Pai, dos necessitados que estão presos, Pai, num asilo, num manicômio. Socorre, Pai. Dá alegria a todos, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, dos médicos de uma forma geral. Obrigado, Pai, pela medicina, pela ciência.
Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Pai, dos macumbeiros, feiticeiros. Socorre, Pai. Tenha misericórdia, meu Deus, de cada um. Tenha misericórdia, meu Deus, desta mãe que chora a perca do seu filho para os vícios, para as drogas. Ela via seu filho para ir para a escola, estudar. Hoje ela vê a sua casa cheia de arma e o seu filho no caminho da perdição. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Deus, dos que estão embaixo dos viadutos, sem teto, sem cobertores, sem pão, os que estão na Cracolândia. Socorre. Socorre, Pai, o viciado no crack, na heroína, cocaína, cachaça, cigarro, maconha. Tenha misericórdia, Senhor. Tu és socorro presente na hora da angústia, Senhor. Tenha misericórdia dos paralíticos, dos coxos, dos cegos, dos surdos, dos mudos, dos aidéticos. Socorre, Pai. Ó Deus, Tu és Deus presente. Tenha misericórdia, Pai, em todas as áreas, no mundo dos esportes, Pai. Jogadores de futebol, socorre. Ó meu Deus e meu Pai, na arte, atores, atrizes, em todas as artes, socorre, Pai. Socorre, Senhor, os da nossa lei, os que estão, meu Deus e meu Pai, por trás das nossas leis, comandando as nossas leis. Socorre, Pai, os políticos, os deputados estaduais, federais, prefeitos, governadores de cada cidade, juízes, delegados, coronéis. Oh, meu Deus, meu Pai, o nosso presidente, o presidente que está chegando agora, socorre, Pai, da direção, da sabedoria. Tenha misericórdia, Pai, das nossas forças armadas, como policiais militares, civis, Polícia Metropolitana, o Exército da Marinha, da Aeronáutica, o Exército Brasileiro, Polícia Federal, em todos os sentidos. Socorre a nossa nação, Pai, e da nossa igreja, os que se diz pastores, bispos, apóstolos, reverendos, missionários, e que entrou por esse caminho da idolatria, do engano. Tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia dos nossos jovens. Olha, Pai, contempla os becos, valados nessa hora. Olha, Pai, as vielas como eles estão. Nós podíamos perguntar, Senhor, qual é o futuro dos nossos jovens? Pai, levanta alguém que acaba com tudo esse armamento, que tira a violência, porque não chegou a hora. A violência não é assim. Quando o Senhor fala de anticristo, de tribulação, de grande tribulação, não é dessa forma. Isso é a tirania do pecado, isso é a ganância. O Senhor sabe disso. O Senhor, que é Deus misericordioso, que diz que não quer que ninguém se perca, mas que todos se salvem, não aceita isso. Por isso, socorra a nossa nação e sara a nossa terra. Deus bendito, muito obrigado. Te agradeço desde já por tudo mesmo, hoje e para todo sempre, em nome do Teu Filho Jesus, o nosso amado. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.